Imagine que você está vivendo mais um dia normal de sua vida e depois que sai do trabalho algo acontece que faz com que você passe a enxergar de maneira diferente. Nessa obra, os heróis não são como a gente sempre imaginou e o nosso protagonista vai perceber isso da pior maneira possível, vendo a sua namorada Robin perder a vida bem na frente dele por culpa de alguém que ele sempre idolatrou. A história inicia com Hughie conversando com a sua namorada enquanto eles vão até um lugar para comer. Os dois param no meio-fio para falarem sobre um papo mais sério, que seria eles irem morar juntos. No entanto, algo que estava trazendo alegria para o casal é interrompido e transformado em tristeza em questão de segundos, pois como Robin estava um passo fora da calçada, ela acabou sendo atingida por um super-herói que é tão rápido que só percebeu o que aconteceu depois que estava coberto de sangue, e o nome dele é Trem-Bala. O homem nem se desculpou com o protagonista e seguiu o seu caminho falando que não poderia parar. Já Hughie só entendeu o que aconteceu quando olhou para suas mãos segurando apenas o que sobrou de Robin. Na próxima cena conhecemos Annie, que no meio dos super-heróis se chama Luz Estrela. Ela está prestes a entrar para o set, que depende apenas de uma entrevista com o pessoal da Vault, e como a mulher é dedicada, humilde e verdadeira, não demorou muito para receber a sonhada ligação que fala de sua aprovação. Um sonho que ela e sua mãe tinham desde que ela era pequena. Voltando ao protagonista, depois do enterro de sua falecida namorada, assim que ele senta no sofá com seu pai e o senhor liga a TV, Hughie se depara com uma declaração do Trem-Bala para a imprensa, onde o homem diz que estava distraído tentando alcançar alguns ladrões que haviam assaltado um banco, e infelizmente só percebeu a fatalidade quando já era tarde demais. Em seguida, a campainha da residência toca e se trata do pessoal da Vault. Um homem foi até a casa para oferecer um valor, junto a um contrato, caso Hughie aceite ficar de boca calada sobre o ocorrido. E apesar de querer acabar com cada um que está tratando tudo isso como se fosse nada, o protagonista apenas responde que precisa de um tempo para pensar. Enquanto isso, a nossa pequena Annie está vivendo o início de seu sonho, onde todos os fãs de super-heróis estão ansiosos para conhecer a nova integrante do set, e ela é apresentada no palco ao lado de Profundo, que devemos destacar que era o super favorito da Luz Estrela quando ela era pequena. Dessa maneira, assim que Profundo fica sabendo disso quando ele está sozinho com ele na sala de reunião do set, pois estava apresentando o lugar para ela, o homem acha que a Luz Estrela estava dando indícios de que eles poderiam ter algo, o que incomoda muito a mulher quando volta os seus olhos para ele e Profundo está sem roupa. A primeira reação de Annie é ficar furiosa, e sendo assim, alguns eletrônicos da sala são estragados por causa dos poderes dela que seguem os seus sentimentos. Depois, a mulher se encontra em uma situação delicada, pois Profundo diz que a única maneira dela realmente entrar no set é fazendo o que ele quer, pois depois do Capitão Pátria, o homem diz que é o segundo mandante. E com um sentimento de desgosto e não querendo perder o que foi o seu sonho por muito tempo, a mulher satisfaz o desejo do super. Voltando ao protagonista, um homem aparece no seu trabalho, ele se chama Billy e diz trabalhar para o FBI. Acontece que essa pessoa sabe sobre o ocorrido com Robin e ele quer mostrar uma coisa para Hughie. Então o protagonista o segue, no caminho descobre que o que aconteceu com a sua namorada é mais comum do que ele imagina, mas como os super-heróis são intocáveis, nada acontece com eles. Billy o leva até um bar que os supers costumam frequentar para se divertirem longe dos paparazzis, e lá o homem consegue pegar um vídeo de uma câmera de segurança do Trem-Bala falando com outro super-herói como foi ao pegar em cheio em Robin. O que tira o protagonista do sério é vê-los rir de tudo isso no fim. Depois, Billy e Hughie vão para um outro estabelecimento. Lá o homem entrega para o protagonista uma papelada que há a transcrição das ocorrências do rádio da polícia no dia do acidente. E aquela história de estar perseguindo assaltantes de um banco é mentira, pois não teve nada sobre isso, ou seja, Billy está aumentando a sede de vingança do nosso garoto. E o homem está fazendo isso pois ele quer que o protagonista ligue para a Vault e diga que só vai assinar o contrato se o Trem-Bala estiver presente e pronto para lhe dar um pedido de desculpas. Acontece que isso será uma forma de Hughie entrar no prédio sem ninguém desconfiar e discretamente implantar uma escuta para Billy. Nessa altura já devemos saber que o nosso protagonista não é nada corajoso e apesar de estar com medo, ele acaba cedendo e fazendo o que Billy pediu. Enquanto isso, Madeline, que é uma executiva da Vault, negocia com o prefeito de uma cidade um super para protegê-la pelo um valor um pouco alto e infelizmente para ela, não será fácil essa negociação, pois o homem comunica que sabe sobre o composto V e apesar de Madeline se fazer de desentendida, essa reunião não leva em lugar nenhum. Mais tarde, vemos que o prefeito
está voltando para casa em um avião particular com seu filho e inesperadamente o Capitão Pátria aparece do lado de fora. Em seguida, o Super usa os raios que saem de seus olhos e corta a aeronave no meio. Acontece que o Capitão Pátria ouviu a conversa de Madeline e o prefeito com a sua audição, então ele decidiu agir para ajudar a mulher, mas quando ela vai conversar com ele sobre o avião do prefeito que foi encontrado pelo profundo no mar, pede para que o Super não faça mais nada por impulso, pois ela acredita que essa história do composto V possa ser controlada. Agora, voltando para o protagonista, ele acaba conhecendo N no banco de uma praça. O homem estava almoçando quando se deparou com a mulher do seu lado chorando após uma ligação, então ele tentou acalmá-la e assim os dois tiveram uma conversa sobre estarem passando por um momento difícil. Na próxima cena, vemos Hughie dentro do prédio da Vault e apesar de um pouco atrapalhado, pois ele deixou a escuta cair no chão do banheiro antes de terminar o plano, no fim o nosso garoto consegue. No entanto, os dois não contavam com uma coisa: o translúcido, um super que fica transparente, se esconde nos banheiros para observar as meninas, e sendo assim ele achou muito estranho o que tinha acabado de ver. Dessa maneira, quando o protagonista volta para sua vida normal, o translúcido vai atrás dele na loja em que Hughie trabalha. O super, em sua forma transparente, joga a escuta que achou na sala no homem e começa uma luta corporal, mas claro, com o protagonista em desvantagem por causa do poder dele. Quando pensamos que o protagonista estava prestes a perder a sua vida, Billy entra com tudo com seu carro na loja e agora é ele que irá contra o translúcido. O homem pede para que Hughie vá embora do local, contudo o protagonista decide ficar e no fim acaba ajudando Billy quando eletrocuta o super com alguns fios que ficaram soltos quando ele arrancou a TV do painel. A pele do translúcido é dura igual a diamante, ou seja, não tem como cortá-la ou algo assim, mas ela também funciona como um ótimo condutor e por isso ainda dá para dar alguns choques nesse super. Agora o nosso protagonista está com um problemão nas costas por ter apagado um dos 7 e ele junto com Billy terão que dar um jeito nisso. Enquanto colocam um translúcido no porta-malas do carro, Hughie se depara com mais uma surpresa: Billy não era agente de coisa alguma. O homem fala que eles precisam ir atrás de alguém para ajudá-lo, sendo assim o francês acaba nessa confusão junto com os dois, após abrir o porta-malas e o translúcido ver o rosto dele. Então o nosso pequeno homem inteligente pega os materiais que acha necessário e os três vão até um lugar abandonado para verem o que vão fazer com esse super. Entretanto, eles têm que tomar uma decisão rápida, pois como a Vault coloca rastreadores nos super-heróis, podem os encontrar a qualquer momento. E por sorte que os dois têm Hughie com eles, pois o homem sabe uma maneira de interferir no rastreamento do chip usando algo que parece com papel alumínio. Entretanto, o protagonista não gosta muito da ideia do francês e de Billy de acabarem com a vida do translúcido, mesmo os dois explicando que não há mais escolha para eles. E agora enfrentam o desafio de descobrirem uma maneira de fazer isso. Enquanto isso, o N já sabe que na verdade Profundo não é o segundo a liderar o 7, na realidade o homem é motivo de piada entre eles. Então ela se impõe contra ele durante uma missão dos dois e agora o garoto do mar não poderá mais manipular a novata. Voltando ao protagonista, quando Billy dá uma saída, ele resolve tentar interrogar o translúcido sobre o que Trem-Bala estava fazendo naquele dia do acidente com a Robin e infelizmente o homem não consegue nenhuma informação importante. Na próxima cena, vemos N caminhando pela cidade quando se depara com dois garotos prestes a forçar uma garota a fazer aquilo. Então Luz Estrela usa seus poderes para protegê-la, mas o que ela não esperava é que teria alguém filmando a parte em que ela dá uma surra nos dois. De volta ao nosso protagonista francês, teve uma ideia brilhante: como não dá para atravessar a pele do translúcido, ele apagou o super e introduziu no homem um explosivo. Pois, por mais que tenha todo esse lance da pele, ela só serve como um casco, ou seja, por dentro o translúcido é igual a qualquer outro ser humano e é assim que o trio irá se livrar dele. No entanto, primeiro eles precisam acionar os explosivos que estão na casa do francês para que o Capitão Pátria não tenha sua atenção chamada para onde eles estão, pois o homem tem super audição e visão raio-x também. Dessa maneira, após feito isso, por mais que Hughie tivesse dito que discordava de todo esse plano, é ele quem acaba com o super. Mas antes disso acontecer, recebemos a informação de que o Trem-Bala havia saído alterado daquele jeito naquele dia do acidente da casa de Lâmina, uma outra super-heroína que o homem está tendo um caso. Depois que o translúcido deixou de existir, Billy limpou o lugar enquanto o francês acompanha Hughie até a casa dele para pegar algumas roupas.
roupas. E no lugar, o protagonista acabou brigando com o seu pai. Ele desabafou por não gostar de viver daquela maneira, onde eles ficam sentados na frente da TV só esperando o fim deles chegar. E nesse clima chato, o homem vai embora de casa. Na próxima cena, vemos Annie indo até a diretoria, pensando que seria demitida e seu sonho logo acabaria. Ela é surpreendida quando descobre que o vídeo que fizeram dela lutando contra aqueles dois garotos bombou na internet, e depois da garota lhe agradecer, a mulher começou a receber cada vez mais fãs. Dessa maneira, quem cuida da imagem do set decide que essa é a hora perfeita para mudar o visual dela, e Luz Estrela recebe o seu novo uniforme, que é uma roupa com muito menos tecido e mais adulta. Em particular, Annie não gostou, na verdade ela até expôs isso, mas não há o que fazer nesse caso, ela deve apenas aceitar. Mais tarde, Madeline se encontra com o Capitão Pátria e percebemos que o líder do set tem ciúmes do simples bebê de sua superior. O capitão comenta com ela sobre estar preocupado com o paradeiro do translúcido, já que até agora não conseguiram o achar, e a mulher o acalma, ela acredita que o Super deve estar se divertindo em algum lugar. Enquanto isso, Leitinho, um homem grande e forte, se juntou ao grupo dos anti-heróis, e descobrimos que ele e o francês têm alguma rivalidade do passado, mas que são dispostos a deixar de lado para concluírem essa missão. Então, o próximo passo é Rio entrar na casa da Lâmina junto com Leitinho e fingirem que vão instalar uma internet melhor para ela, pois assim conseguem descobrir o endereço IP e conectar as câmeras de segurança do local para observá-la. Os dois conseguem fazer tudo com excelência. No entanto, quando estavam saindo, o protagonista esbarra no trem-bala e fica indignado quando o Super nem se lembra dele. Dessa maneira, Leitinho precisa intervir para impedir que Rio faça algo que os coloque em perigo. Mais tarde, o grupo monitora as câmeras e descobrem que Lâmina guarda um pouco do composto V consigo. É algo como um líquido que aumenta os poderes dos Supers. Eles também ficam bem agitados, e no dia do acidente de Robin, o trem-bala estava sob o efeito do V. O homem quer usar na corrida que irá acontecer no dia seguinte, pois ele acredita que o seu adversário tem uma chance de ganhar, e caso isso aconteça, ele estará fora do set. Por mais que Lâmina quisesse que o Super assumisse o relacionamento dos dois em público e esteja com o coração partido por sempre estar sendo enrolada por ele, ela entrega o que ele pediu. Então vamos para o dia seguinte, e a maioria das pessoas estão onde vai acontecer a corrida, incluindo a rainha Maeve e o Capitão Pátria. No lugar, o homem fala para Maeve que não se lembra a razão deles terem terminado, e que se descobrisse que ela se apaixonou por outra pessoa, ele não saberia como lidar com isso. Agora vemos o protagonista que no local descobriu que Annie é a Luz Estrela, e após uma conversa sincera entre os dois, eles trocam seus números de contato para saírem outro dia. A corrida acontece e o trem-bala continua sendo o homem mais rápido do mundo. Contudo, nas entrevistas, quando perguntam se ele tem alguém especial, o Super nega e diz que está aberto para novas garotas. Dessa maneira, a Lâmina, que estava em casa bebendo e chateada, decide usar um composto V que ela tinha guardado para ela. E a mulher fica muito agitada quando o líquido começa a fazer efeito, a sua força aumenta e todas as outras habilidades também. Enquanto isso, o grupo observa tudo que ela faz pelas câmeras. Certo momento, Lâmina recebe a visita do dono do apartamento. Ele está ali para cobrar o aluguel e, como está muito louca, a mulher o convida para entrar e diz que irá o pagar de outra forma. Tudo está ocorrendo bem se não fosse por um detalhe. Como está com a sua força aumentada, Lâmina acaba se passando no ato e no fim acaba tirando a vida do homem. A fraqueza dos super-heróis é a reputação deles. Dessa maneira, Billy e Francês sobem até o apartamento da mulher e aproveitam que ela está nesse estado de choque para falar que vão ajudá-la se ela contar sobre o composto V. Na próxima cena, vemos que o Capitão Pátria chamou Madeline até a sala do set para mostrar o que o Profundo encontrou no fundo do mar. Se trata da caixa em que Billy deixou o que sobrou do translúcido, e como está escrito nela, "Vou te pegar", o homem fala que, seja quem for, declarou guerra contra os Supers. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!